Tudo bem, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 21 do Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do verso 15. Continuando a nossa série de Pentecostes, Evangelho de João, capítulo 21, vamos ler a partir do verso 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: Você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos a outra pessoa, o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: Siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro ouviu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Oremos uma vez mais, irmãos. Pai, obrigado pelo tempo que já tivemos de declaração da Tua palavra através das músicas. Obrigado por toda a adoração que já dedicamos a Ti. Agora, então, abre as nossas mentes, Senhor. Nós precisamos da Sua intervenção. Abre os nossos corações, intelecto, para ouvirmos e aplicarmos a Sua palavra em nossas vidas. Nós oramos, Pai, porque confiamos que o Senhor é bom, como cantamos. E oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Revisando, irmãos, a nossa série Pentecostes 2015, na primeira parte, nós refletimos sobre o encontro de Jesus com seus discípulos lá no Mar da Galileia, após a ressurreição, nesta estação chamada Pentecostes, quando ele convida os discípulos para partilharem da sua provisão.
da provisão que ele já tinha feito ali na margem do Mar da Galileia, do peixe na brasa, do pão, e ele olha para os seus discípulos, os mesmos discípulos que haviam recebido através do mandato do mestre, os lance à rede, os peixes que Jesus tinha provido. Jesus olha para eles e os convida para partilhar da provisão primária que Jesus tinha feito e para que eles pudessem trazer aquilo que Jesus havia dado, de maneira que houvesse comunhão plena, nos trazendo a mente e a consciência de que tudo que nós temos vem do provedor e que o provedor nos chama para compartilhar aquilo que ele nos deu de antemão com aquilo que ele tem novo para nos dar e juntos ceamos com ele. Essa foi a parte 1. A parte 2 foi aquela advertência linda de Jesus para os seus discípulos, ainda nesse tempo de Pentecostes, que eles deveriam permanecer na cidade. Jesus partiria, Jesus estava naqueles dias anunciando, ensinando, tendo reencontros, restaurações, mas deixou bem claro, eu vou partir. E de modo que Jesus olha para os seus discípulos dizendo, vocês permaneçam primeiramente em unidade, não como foi no encontro na Galileia, onde que ao invés de 11 só tinha 7. Jesus olha para ele e diz, não metade do grupo, todo o grupo, permaneça juntos. Permaneça juntos e segundo, permaneçam juntos para que possa haver a adoração coletiva. Porque naquele momento histórico não havia ainda um encontro pequeno. Existia somente um encontro no templo. De modo que eu lembrei, a igreja que a descrição do eles se reuniam no templo e nas casas é pós-Pentecostes. Antes do Pentecostes se reuniam no templo. Ali era o centro da adoração coletiva. Então, unidade, adoração coletiva. Terceiro ponto, em oração, porque é isso que se faz no templo. O templo era chamado de casa de oração. A minha casa será chamada de casa de oração. Então Jesus, conforme estudamos na parte 2, desafiou, encorajou os discípulos a permanecerem juntos, permanecerem na adoração coletiva, permanecerem orando e, por último, permanecerem com o que já sabiam, com o que já haviam recebido, esperando por algo novo que viria. Porque o Senhor Deus nunca retira de nós a nossa prévia boa experiência, nem mesmo amar. Ele não nos acusa, mas toda a experiência boa ou má que eu e você tivemos, não tem como sair da nossa mente. Tem como você dizer, eu não vou querer lembrar mais daquilo. Você pode fugir a vida inteira de um mal feito, mas ele ficará na sua mente. E Jesus aproveita tudo isso e diz, não, mantenha tudo na sua cabeça o que você tem, o que você teve, o que você viveu, principalmente depois de ter entregado tudo na cruz do Calvário. Mas espere, porque eu vou enviar o Consolador. Essa foi a parte 2. E hoje, dando continuidade, eu gostaria de falar sobre a restauração através do amor, que é mais uma das lições de Pentecostes. E eu quero começar de imediato chamando a atenção de você para um dos eventos que nós temos no sentido da nossa contemplação, admiração diante das palavras. Você possui muitas palavras na sua mente, eu também, palavras que são boas aos seus ouvidos. Palavras que você escuta e te sensibiliza. Tem pessoas, quando você fala paz, a pessoa até, uau, paz é uma coisa importante para mim, eu quero lutar por paz. Hoje, no Brasil, quando você fala de esquerda, tem uma multidão enorme falando, não, eu sou esquerda, eu quero brigar contra o governo que lá está nessa hora. Para algumas pessoas, você fala de amor, fica tocado pelo amor. Amor é algo que eu conheço, é algo que eu sei, é algo que eu entendo, toca o meu coração.
Outros, quando ouve o nome da sua cidade natal, minha cidade natal, lembro dela, lembro com carinho. Ou outros não lembram com certa tristeza, não quero nem pensar na minha cidade natal. Tem sempre esses dois ângulos. Mas existe uma palavrinha entre as muitas e muitas e muitas, cada um com a sua aquela que toca mais o seu coração, com a sua preferência. Tem uma palavrinha que, no geral, é a mais querida de todos nós. Você sabe qual é a palavra mais querida de todos nós? Antes de você ser pecador e dizer Jeová, Deus, Jesus, não é. A palavra, segundo estudos que nós mais gostamos, é o seu próprio nome. A palavra que você mais gosta, a não ser que seu pai e sua mãe não foram felizes ao escolher seu nome. E você tem uma certa... por que eu chamo assim? Eu queria ser chamado fulano de tal. Ainda mais se o pai e a mãe disseram assim... Você era para chamar esse nome, mas depois eu chamei daquele outro. Já atendi inúmeros casos dessa natureza. Era para chamar isso e foi chamado aquilo. E o aquilo eu não gosto. Quando alguém fala, eu tenho arrepio. Na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes a gente gosta. A gente gosta. E por que a gente gosta? A gente gosta porque mamãe ficava falando. Andrezinho, querido. Meu filhinho, André, era na hora da noivo, na hora do amor, e aquilo vai entrando. Eu chego na nursery do André, tá aquele bagunça danada, as crianças tudo gritando, como vocês conhecem, que é essa fase. Eu chego na sala, quietinho, abro a porta e falo nesse tom, André. Ele larga tudo e vem correndo para mim. Eu fico impressionado, porque tá tendo barulho, ele tá lá brincando. Na hora que eu falo, André, ele larga e vem. Alguma coisa ele mexe nele. Chegou alguém que eu conheço. E vem correndo. Então, como análise, nós temos essa identificação, essa relação com os nossos nomes. Você que já se apaixonou e que continua apaixonado, todas as vezes que te chamam pelo teu nome, você sente algo bom. O nome é algo legal. Agora, por que eu estou dizendo isso, que já disse algumas vezes para vocês sabem essa história? É porque quando você abre esse texto, tem um problema dramático de nome. E eu não sei se você prestou atenção, mas esse texto já começa com problema. E o problema aqui é nome. Qual é o problema? Qual que são os nomes envolvidos no problema? Se você fechou sua Bíblia, abra, porque você precisa ver isso. O texto diz assim, depois de comerem, e o depois de comerem aqui foi a primeira parte da nossa história de Pentecostes. Foi aquele encontro lá dos peixes prontos. Depois de comeram peixe, está todo mundo feliz, compartilharam a comida. Olha que interessante. Jesus perguntou a quem? O que está escrito no seu texto? Jesus perguntou a Simão Pedro. Simão. Continua lendo. Peraí, olha que João, o evangelista, está fazendo. Jesus perguntou a um nome. E ao fazer a pergunta, em outras palavras, João não está mais no comando da narrativa, ele coloca a voz de Jesus. Quando é João que está com a pena, falando o que ele está na cabeça dele, ele perguntou Simão Pedro. Quando ele escreve o que Jesus disse, ele chama Simão, filho de João. Por que isso acontece? Porque Simão, filho de João, Shimon bar Yonatan, era o nome de Pedro. Shimon bar Yonatan era o nome que ele ouviu o papai chamar. Shimon. Os vizinhos, os que estavam ao redor, os membros da sinagoga, quando via Shimon passar, dizia, olha lá o Shimon ben Yonatan. Olha lá o Simão, filho de João. É o filho do Zé, o filho do André, o filho da Cecília. É o filho. Ele, então, tinha esse primeiro momento existencial com a conexão com o nome Simão, filho de João. Agora, para João, o evangelista que escreveu isso, não confunda, não pense que o João evangelista é o pai de Pedro, ele se refere a ele como Simão Pedro.
O Simão continua, o primeiro nome continua o mesmo, é o Shimon, mas agora ele é Pedro. E o que foi o Pedro? Da onde veio o Pedro? O Pedro foi o nome dado. A partir de agora você será Pedro, você será a rocha, sobre essa rocha edificarei minha igreja, é o nome dado. Então João parte do princípio e trata o seu amigo com o pós-Cristo. Mas quando Jesus vai conversar com ele, Jesus que deu o novo nome, nessa hora, não usa o nome da restauração. Por que Jesus não está usando o nome dado? Foi uma coisa boa. Foi tão bom que esse nome rendeu toda a base para a própria teologia, chamada teologia católica, de Pedro como o primeiro Papa. É assim que é visto. Porque sobre ti eu edificarei a minha igreja. Mas nessa hora, durante Pentecostes, depois da ressurreição, Jesus olha para ele e fala: nesse momento eu não posso chamar pelo seu nome, o nome que eu te dei. Nessa hora eu quero trazer para você não o que você está sendo transformado, eu quero trazer para você o que você foi. Porque ainda você tem dentro de si aquilo que você foi. Você ainda carrega o que você foi. Há algum tempinho atrás você disse para mim: eu jamais te negarei. E quando veio a chance, você o fez 3 vezes o contrário do que disse que não faria jamais. Você é Pedro, mas você prefere agir ainda como Shimon ben Yonatan. Você prefere ainda agir como Simão, filho de João. Então nessa hora eu vou te chamar de Simão, filho de João. Com uma pergunta. Uma pergunta que não quer calar, porque você me negou 3 vezes. E a pergunta era: você me ama? E nós estamos já cansados de ouvir esse texto. Você já deve ter lido esse texto muitas vezes. Texto muito comum. Só tem mais um outro problema. O primeiro problema do nome já conversamos. O segundo problema é o ama. Por que o ama? Porque Jesus fala o seguinte para ele: Pedro, você me ama? E você leu aí: Pedro, você me ama. E esse ama que Jesus usa no original é um ama literalmente que demonstra total, presta atenção nisso, total preferência. O que é total e exclusiva preferência? Eu gosto de melancia, mas não como manga. Minha total preferência é melancia, está acima de qualquer outra coisa. É chocolate e não vanila. Então, Jesus está perguntando para ele dessa forma: você me ama, você me prefere. Jesus coloca até um ajuste aqui no complemento da terminologia do grego. Você me ama mais do que estes. Quem são estes? Estes são os discípulos. Você então me prefere mais do que todo mundo que está ao seu redor? Queridos irmãos e irmãs, que pergunta difícil. Imagina Deus chegando para você, Jesus aqui em carne e osso, olhando para você e dizendo: Roy, você me ama mais do que todos eles aí? Como que todos eles aí se sentiriam em relação ao Roy? Vocês achariam legal? Se ele dissesse sim. Se ele dissesse sim é porque vocês amam menos. Se ele dissesse não, é porque eu sabia que ele era mesmo, não era gente boa. A pergunta é complicada. E o termo é complicado. Você me prefere mais do que todo mundo que está ao seu redor? Os que também largaram tudo estão andando comigo por 3 anos? Mas aí que vem o advento daquilo que me faz ficar completamente pasmo. Você sabe qual foi a resposta de Pedro? A resposta de Shimon ben Yonatan, a resposta de Simão, filho de João, não foi simplesmente como você lê na sua Bíblia: sim, eu amo. A resposta dele no original foi: sim, eu tenho afeição. Aí alguém pode dizer: não, mas a afeição é igual amor. Então legal, então comece a falar para a sua esposa: eu tenho bastante afeição por você. E nunca use a palavra amo para você ver. Um belo momento ele vai falar: tem alguma coisa errada. Ele só fala que tem esse afeto, afeição por mim. Ele não olha para mim e diz: eu te amo. Pedro respondeu para Jesus durante essa saia curta: se eu digo que sim, os discípulos me matam. Se eu digo que não, eu sou fariseu. Então eu tenho afeição. Eu tenho afeição por ti, Jesus.
Jesus olha para ele e vem a segunda vez. E a primeira vez ele responde, né? Pedro, então se você tem essa afeição por mim, você, por favor, Pedro, cuide dos meus cordeiros. Você dedique-se a cuidar dos vulneráveis, os cordeirinhos. E cuidar aqui é o apacento, é o dar comida, proteção, cuidado. Se eu estou conversando com alguém lá fora e falo, alguém pode cuidar aqui do Andrezinho rapidinho que eu vou aqui? Cuidar, você tem que olhar, você tem que ficar ligado. Jesus olha para ele diante do eu tenho afeição por ti e diga, cuide dos meus cordeiros. Aí se você talvez pensou, olha, eu acho que esse negócio do Shimon ben Yonatan, do Simão filho de João, foi talvez uma coincidência. Não, Jesus vai de novo e fala a mesmíssima coisa. Ele olha de novo para Pedro e diz, Simão filho de João, você me ama? E aí você pode se perguntar, se ele perguntou um tipo de amor na primeira vez, será que a segunda vez ele pergunta de outra? Não, e Jesus pergunta exatamente a mesma coisa na segunda, é o mesmo termo. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você me prefere? Eu estou acima de tudo na sua vida. Essa intenção, esse conhecimento de preferência. Pedro, Jesus repete a mesmíssima pergunta no original. Pedro olha para ele, os discípulos estão ali também olhando, qual vai ser a resposta agora? Segunda pergunta. E ele de novo, se disser que sim, é porque os outros amam menos, se disser que não, é porque é um falso. Pedro olha para Jesus e responde, sim, eu tenho afeto. Sim, eu tenho afeição por ti, Jesus. Pedro é consistente. Duas perguntas iguais merecem duas respostas idênticas. Eu tenho afeto, eu tenho afeição. É a possibilidade do original grego. Jesus olha para ele e diz, já que esse é o caso, então pastorei as minhas ovelhas. Primeiro eu disse para você cuidar dos meus cordeiros, agora estou dizendo um nível a mais. O cuidado é o cuidado físico, integridade, proteção, tudo isso. O pastoreio é direção. O pastoreio eu não vou só cuidar para que você não caia, eu vou te dirigir para que você encontre as águas seguras, para que você encontre o pasto seguro, eu vou na frente. Porque é o pastor quem vai na frente e não as ovelhas. E Pedro olhando para ele, tendo escutado uma vez mais, Simão, filho de João, eu tenho afeto, eu tenho afeição por ti. Mas aí vem a terceira vez, e a terceira vez é um problema. Problema porque aí Pedro sente que a sua integridade está abalada, tem alguma coisa errada na nossa comunicação. Jesus está me perguntando again and again, de novo, a mesma coisa. Eu estou respondendo consistentemente, eu não balancei. Os discípulos não estão me atacando pedra, porque a minha resposta foi boa. E aí eu te pergunto, irmãos e irmãs, o que você acha que Jesus perguntou para Pedro nessa hora? Eu sei que na sua Bíblia e na minha está escrito basicamente, na nossa tradução, tu me amas? O que você acha que Jesus perguntou para Pedro? E é simplesmente chocante. Simplesmente chocante. Jesus olha para ele, Jesus que está tentando restaurar esse homem, que está jogando nos ouvidos dele, você ainda está agindo como Simão, filho de João. Mas dessa vez eu não vou perguntar se você me ama, Simão, filho de João. Eu te chamo pelo nome daquilo que você ainda é, Simão, filho de João. E pergunta, você tem afeição por mim? Jesus desce no nível dele. Jesus não mantém a mesma, você me ama, não, tudo bem, você não está conseguindo. E já que você não está conseguindo, eu te pergunto, você tem afeição então por mim? É isso que você está querendo me dizer. Você não está conseguindo me dizer com todas as letras, eu te amo, eu te prefiro mais do que esses outros, mais do que todo mundo, é isso mesmo. Você não está conseguindo dizer, e eu reconheço, e eu entendo, porque eu sei que você é Shimon ben Yonatan.
Você é Simão, filho de João. Você recebeu o meu chamado, a minha transição. Você é Pedro, você é pedra. Sim, vai acontecer coisas com você. Um dia você vai precisar de ajuda para se vestir. Um dia você vai ficar idoso. E mais do que isso, um dia você vai ser levado para onde você não quer ser levado. Porque você tem calafrios quando eu falo o termo morte, não é, Shimon ben Yonatan? Quando eu falei de morte a primeira vez com você, você disse o quê? Não fale isso, Senhor, não vai acontecer nada com você, Jesus. Você não gosta de ouvir morte, mas eu estou te dizendo, você vai ser levado para onde você não gostaria de ser levado. Mas eu te pergunto, você tem afeto então? Você tem afeição por mim? Se esse é o caso, você tem afeição por mim? Tudo bem. Cuide das minhas ovelhas. E lembre-se que, ao ser levado para onde você não quer, você vencerá então uma outra etapa, que é a etapa final. Que etapa final? A etapa do ser fiel até a morte. Nós ouvimos nas notícias essa semana que aqueles que foram lá fuzilados na Indonésia foram para o seu fuzilamento cantando Amazing Grace. Nós não sabemos exatamente o que é ser fiel até a morte. Você não sabe o que é ser fiel até a morte. Por isso que em nome de Jesus, nunca dê uma de muito santinho que você é bom com Deus, não. Porque nós não somos. Nós não estivemos diante do fuzilamento, diante de uma decapitação e falamos, Jesus é o Senhor ainda. Jesus sabia que Pedro iria ter esse tipo de morte. Segundo a tradição, nós ouvimos que Pedro, no seu momento final, disse, eu não quero ser crucificado como meu Senhor, eu prefiro ser crucificado de cabeça para baixo. Jesus então olhou para esse homem, Jesus restaurou esse homem, Jesus desceu no seu nível, Jesus aceitou a sua linguagem, Jesus aceitou a sua resposta, porque Jesus transforma-nos através do amor. Transformação, restauração que Jesus propõe para todos nós é uma restauração, uma transformação baseada no amor. Mas como eu disse, Pedro não gosta de falar de morte, então ele olha para Jesus e fala, Jesus, dá para mudar de assunto? O que eu faço para sair desse assunto? O negócio está estranho. Tudo bem, ele desceu no meu nível, mas agora ele está falando de morte. Morte eu não quero ouvir. João entra no texto e fala o quê? Isso aconteceu porque, para mostrar o tipo de morte que ele teve. João tem que explicar, porque ele não quer conversar sobre morte. E aí eu tenho que procurar um assunto. Quando não tem assunto, é igual nós quando falamos o quê? Ah, o tempo choveu. Bank Holiday vai ser com chuva. Pedro não tem para o que falar do tempo, então ele olha, Jesus, e esse aqui que está seguindo a gente? E o João, hein? E o João? O que vai acontecer com ele, Senhor? Fala aí, dá uma bronca nele também, pergunta para ele se ele te ama. Porque ele também te largou, viu, Jesus? Ele também não estava lá, não. Ele foi embora. Ô, Jesus, fala alguma coisa, vamos mudar o tema. Jesus olha para ele categoricamente e fala, meu filho, quanto a você, siga, complete, termine a sua missão, siga-me. Pedro, não é para você se preocupar com ninguém. Você já tem uma missão de me seguir. Eu já te chamei, estou te restaurando para você continuar me seguindo. O que eu faço ou deixo de fazer com os outros não é problema seu. O que eu estou fazendo com A é diferente do que eu estou fazendo com B. E quando o A começa a comparar como o B reage, porque A não reage da mesma forma, dá uma verdadeira intriga. Já fez isso várias vezes, né? Já fez isso várias vezes. Eu também. Olha, eu estou vendo aquela pessoa passando aquela situação, olha, eu também passei igual, mas quando foi comigo, eu fiz assim, assado, e deu certo. A pessoa não está conseguindo, pronto. Olha lá, Senhor, o que você vai fazer com ele, hein? O que você vai fazer com João? Enquanto Jesus está ali, naquele Pentecostes, tentando mostrar, meu filho, eu já desci no seu nível para falar sobre amor. Eu já falei que a velhice vai trazer momentos que você não gostaria, mas vai vir. Agora eu estou dizendo para você, simplesmente siga a mim. Não se importe com ele. Se eu quiser que ele permaneça vivo,
Se eu quiser que João viva, ele vai viver. E é impressionante, irmãos, mas segundo a história, nós acreditamos que João foi o último a morrer. Por isso que na sua Bíblia tem o último livro chamado Apocalipse, e o último livro do Apocalipse também é datado como um dos últimos livros a ter sido escritos do Novo Testamento. E dá também a contribuição da tradição histórica, que diz que até o fim da sua vida ele tinha uma só palavra na sua boca, que era amai-vos uns aos outros. João, o evangelista. Jesus olha para ele então e fala: você focalize na sua vida e na missão que você recebeu. O que eu quero dizer com isso, amados irmãos e irmãs? Primeiro, Jesus nos restaura através do amor. Se Jesus nos restaura através do amor, eu e você somos chamados para sermos restaurados através do amor e para restaurarmos relacionamentos com amor. Se eu tenho que imitar meu mestre, eu tenho na chance dos meus conflitos pessoais, dos meus desentendimentos pessoais, a fazer como Jesus fez. Olha, dá pra gente fazer assim? Não. Dá pra gente fazer assado? Não. Como que você quer que a gente faça? Como que eu consigo achar um meio aí que a gente entre em acordo? Porque eu estou repetindo a mesma sentença, você não consegue ver. Então me fale, e eu vou me adequar a você. Esse é o exemplo de Jesus. E não, eu falei, ele falou, eu não quis ceder, ele não cedeu, e fica naquele braço de ferro. Eu não preciso dizer para vocês o que acontece em tantos desses braços de ferro, que pessoas ficam tentando manter o seu ponto de vista, onde o exemplo de Jesus é: eu desço até o seu nível, falo a sua língua e te restauro. Se nós quisermos então seguir Jesus e imitar Jesus, nós precisamos descer. E uma vez ali embaixo, no nível inferior, conectar com os nossos relacionamentos, sejam eles quais forem, para que haja restauração. Essa é a primeira lição. A segunda lição que eu acho impressionante é: foque na sua missão. A sua missão é: siga-me, siga Jesus. E você sabe aonde você está seguindo Jesus, não sabe? Aonde eu estou seguindo Jesus não é onde você está seguindo Jesus, porque eu tenho uma experiência e você é outra. Eu tenho algumas histórias que você não tem, você tem outras histórias que eu não tenho. Então nós estamos em lugares diferentes nessa caminhada com Cristo. Eu não tenho a idade do Edu. Quando tiver a idade dele, eu vou ter caminhado como ele caminhou, e assim por diante. Um jovem, um adolescente não pode chegar para mim e falar: eu tenho essa experiência. Eu vou falar: não, você não tem. Você não caminhou como eu caminhei ainda. Cada um tem um lugar. Mas o chamado é para todos: siga-me. Chamado é para todos: siga-me. E você entende aonde você está diante desse processo de seguir Jesus. Então a segunda lição desse Jesus que restaura com amor é: siga-me sem olhar para aonde estão os que nos cercam. João estava no dia da última ceia, aonde? Reclinado no peito de Jesus. Dá para você entender? Então Pedro com certeza tinha alguma coisa aqui: esse cara está sempre por perto, na ceia estava deitado no peito, agora eu estou aqui levando bronca, ele está logo atrás. Possivelmente alguns desentendimentos podem ter acontecido ali. Jesus deixa bem claro: eu trato individualmente com cada um, mas a palavra é para todo mundo: siga-me, siga. Em nome de Jesus, irmãos e irmãs, eu quero te encorajar, assim como eu fui encorajado, a imitar Jesus. Então, a próxima vez que alguém chegar para você e falar que está numa crise relacional, não consegue estabelecer um entendimento, relembre primeiro você, pense primeiro você e depois fale. O exemplo de Jesus é descer no nível da pessoa e
não colocar goela abaixo o nível aonde eu estou. E o exemplo de Jesus é: siga-me. Deixa ele seguir 20 metros atrás da forma dele e você da sua forma. Vamos ficar de pé e orar. Grande Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado por tanto que nós temos a aprender contigo, Jesus. Porque o desafio não é simplesmente ver o que o Senhor fez, o desafio é te imitar. E nós queremos ser imitadores de Cristo. Então eu te suplico, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajude, Senhor Jesus, a restaurar sempre todos os nossos relacionamentos através do amor que desce o nível que tiver que descer, para exercer misericórdia e compreensão. Um amor que entende as limitações do próximo, para tentar ali na limitação fazer um ponto de contato, para através desse ponto de contato trazer acordo ao invés de desacordo. Também te suplico, Senhor Jesus, ajude-nos a manter o nosso foco, o meu foco em Ti, e o foco de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui em Ti, sem olhar para aquilo que o Senhor está fazendo ao redor, em nome de Jesus. Nesse Pentecostes, ajuda-nos, Senhor, a seguirmos o Seu padrão, em Teu nome. Amém. Amém. Podem se sentar, eu convido o Roy a vir aqui me ajudar. Muito obrigado por assistir a mensagem. Clique agora em inscreva-se para se cadastrar no canal e ser avisado de todas as novidades. Se você quiser ajudar na divulgação, clique em gostei e adicione o vídeo nos favoritos. Não se esqueça também de conferir as mensagens anteriores. Obrigado e até a próxima.